Bom, quando a gente começa a treinar o cubo mágico para ficar mais rápido, treinando métodos avançados, algoritmos, usando um cubo mágico mais profissional, várias técnicas, estratégias diferentes, mas dentre tudo isso, principalmente muito aprendizado, muito treino e prática, tudo com o objetivo para velocidade no cubo mágico. E aí, com tudo isso, vendo que muita gente e você mesmo está começando a conseguir evoluir e montar cada vez mais rápido, você vai criando uma perspectiva que realmente dá para chegar num bom tempo você mesmo com muita prática. Mas quando você vê as pessoas que resolvem em menos de 10 segundos consistentemente, isso parece ser uma coisa que não é para todo mundo e que sem uma prática e dedicação e treino extra, que não vai conseguir normalmente, não seria possível chegar nisso. Sub 10, né, que é você resolver o cubo mágico sempre em menos de 10 segundos, ou pelo menos a sua média, quase sempre menos de 10 segundos. E eu pensava que eu conseguiria sim chegar no sub 10, mas só se eu colocasse a energia de treino de todo dia, de pesquisar toda hora, de fazer muita coisa o tempo todo, que eu fazia antigamente, que é algo que eu não consigo fazer hoje. Mas quando recentemente eu parei para pensar, não necessariamente para treinar muito por muito tempo, em algumas coisas fundamentais de qual abordagem eu estava tendo para as coisas que eu acreditava que faria o sub 10, e aí com algumas mudanças de alguns gatilhos simples, sem aprender nada novo do que eu sabia para fazer minha média de 10 segundos, eu consegui chegar no sub 10. E quando eu estou treinando bem focado, na verdade eu consigo fazer até sub 9, né? Menos de 9 segundos de média. Então hoje, se você quer saber como que eu consegui ficar sub 10, e depois que eu explicar como que eu consegui, qual foi meu progresso para chegar nisso, como que você conseguiria ficar sub 10 com o tempo, o que você precisaria fazer para fazer isso o mais rápido possível e o mais abordável possível sem ser muito complicado. Então se você quer aprender essas coisas e gosta aqui dos vídeos do canal, já deixa um gostei então para ajudar nesse vídeo e se inscreve no canal, porque mais de 80% de quem assiste meus vídeos não está inscrito. Então não custa nada e já ajuda muito aqui o canal. E se você quer comprar um cubo mágico profissional, estão disponíveis para comprar na loja oficial da Modo Cubista. Melhores modelos do mercado, frete grátis ou barato em qualquer compra e os preços entre os mais baratos do Brasil. Os cubos vêm regulados e lubrificados por mim e também tem uns kits com vários cubos juntos que aí fica com desconto. Link na descrição e nos comentários. Bom, então primeiro eu vou falar de como que foi o meu processo e tudo que eu passei para chegar no sub 10 e depois falar o que exatamente me fez ficar sub 10, o que que diferenciou, sem aprender nada muito novo e como que alguém hoje, sem saber muito, chegaria nisso, quais são as coisas mais recomendadas depois que eu explicar como que eu cheguei. Bom, então eu consegui chegar no sub 10 depois de 7 anos no cubo mágico. E aí parece muito, mas na verdade 7 anos é que faz 7 anos que eu sei montar o cubo mágico. Então, na verdade, só 4 ou 3 desses anos que eu realmente aprendi métodos para velocidade. E só de 2017 até o fim de 2019 que eu treinei muito, assim, que me dediquei mesmo, que não foi tipo só continuar o que eu sabia antes mais passivamente, que é o que eu faço hoje e que eu fiz em outros períodos. Basicamente, antes de eu começar o canal aqui, que eu já tinha parado de treinar e treinava um pouco com as coisas que eu já sabia, o que eu sabia era o free dirit todo, com algoritmos de OLL e PLL desatualizados, só que metade deles meio atualizados. Finger tricks avançados, mas não tantos finger tricks avançados assim. Só que minha cruz e meu F2L já eram bons e com poucos regrips. E é um ponto bem importante, principalmente para F2L. Então, como eu fui ensinar o Fidget, eu tinha que já ensinar várias coisas que eu já sabia, eu tive que atualizar meu próprio conhecimento para já ensinar o mais atualizado direto. Então isso me fez melhorar em várias coisas que eu já sabia do cubo, principalmente corrigir todos os algoritmos do Friedrich. Inclusive, quem quer corrigir todos os algoritmos de Friedrich, que aprendeu antigamente, eu vou falar no fim do vídeo minha principal dica para conseguir fazer isso, que era bem difícil antes e eu descobri como que faz. Mas principalmente corrigir os algoritmos do Fidget todos. E depois disso, como eu quis fazer os vídeos de finger tricks avançados e de finger tricks de OLL e PLL, fazer
finger tricks bons para todos os casos do free digit também. Isso fez dar uma melhoradinha no F2L, mas no F2L até que já estava decente. Principalmente foi essa otimização dos 2 metros da camada de cima, OLL, PLL. Tava fazendo 12 segundos de média, isso me fez passar de 12 para 11 e até 10 segundos de média, né? Subir 11, que era o que eu consegui otimizando essas coisas e voltando a treinar algumas coisas aqui e ali, mas sem treinar muito sério nem consistentemente. Então, basicamente, eu tava num ponto que eu fazia 10 segundos de média porque eu tinha conseguido otimizar todos os fundamentos do free direct. OLL, PLL, F2L principalmente, que já era um pouco mais otimizado, e cruz, que basicamente você fica bom uma vez e vai melhorando mais com o tempo, mas não tem tanta coisa nova para aprender. E aí, quando eu comecei a melhorar por causa que eu tinha que ensinar coisas pro canal, eu comecei a ter a perspectiva de que eu poderia chegar no sub-10, que é meio que a vontade de todo mundo que começa no cubo, ou que pelo menos está próximo, né, de sub-10. E por causa disso eu comecei a pesquisar bem de vez em quando, aqui e ali, prestar atenção no que as pessoas falam, do que é mais importante para sub-10. E depois de um bom tempo fazendo isso, que não era prioridade, não fazia com muita constância, o que dava para concluir é que era o principal ponto. Depois de otimizar as principais coisas do free, que seria finger tricks, OLL, PLL, look ahead, F2L avançado e cruz. Depois disso, o que mais fazia as pessoas virarem sub-10 era, pelo menos que eu percebi que era uma das coisas que mais falavam, é da transição da cruz pro F2L. Por quê? Depois que você já tá com técnicas mais avançadas, entre aspas, e já consegue fazer um look ahead bom na resolução toda, como na inspeção você planeja a cruz, você não tem chance do look ahead ser ruim na cruz, porque não tem look ahead, né? Que você já sabe quais movimentos você vai fazer. Basicamente, quando você tá terminando a cruz, e aí de terminar a cruz pro seu primeiro par, geralmente é o look ahead mais difícil, mais demorado de toda a resolução, porque é onde tem menos coisa resolvida, e você não sabe o que fazer, e aí você tem que achar 2 peças entre muitas ainda. E aí, basicamente, esse é o maior tempo de pausa de uma resolução, em que o look ahead já tá bom, decente, pelo menos. Aí, beleza. Então você tem que melhorar a sua transição da cruz pro seu primeiro par, o primeiro e segundo par de F2L, para você tirar essa pausa aí, e geralmente isso é o suficiente para ficar sub-10 depois que você fez as principais coisas do free. Só que aí, a principal coisa que se fala para fazer isso, pelo menos como padrão, é de você treinar. Eu tô falando isso aqui é só experiência, eu não vou fazer um tutorial. Para fazer um tutorial de sub-10, teria que estar muito mais tempo sub-10 para eu realmente saber. Eu tô falando só experiência, pode ter muita coisa errada aqui. Vou falar o que eu passei, tá? Mas o que geralmente se recomenda é você treinar a inspeção, você inspecionar para tentar prever o primeiro par na inspeção. Basicamente, quando você está nesse nível, você já faz a cruz tão automático e mais rápido, você consegue prever ela, que você teria tempo para pelo menos começar a treinar a já tentar prever o primeiro par todo, ou pelo menos uma parte do primeiro par na inspeção. Então, achei minhas peças da cruz e já vi minha solução que eu quero fazer. Aí depois disso eu ia prestar atenção para algumas peças e para onde elas iriam depois que eu terminasse a cruz. Mas a questão é que isso é uma coisa que você tem que se dedicar um pouco mais para treinar, principalmente se você não tiver muita noção de como que se movimentam as peças de F2L ao fazer a cruz. Então eu tenho muita noção de como se movimentam as peças de F2L quando a cruz já está feita. Só que eu não sou bom de X-Cross, então mesmo sendo sub-10 ou quase sub-9, eu não sou muito bom de X-Cross. Então eu não tenho essa noção. Para treinar isso seria um pouco mais difícil, ia requerir um pouco mais de dedicação e tempo para fazer isso. E outro ponto ruim disso é que enquanto você não consegue prever o primeiro par na inspeção, quando você força a treinar isso, apesar desse ser o jeito mais rápido de você aprender isso, enquanto você não aprende, é muito chato. Igual quando você começa a treinar coisa na cruz, porque você erra um monte de vezes e às vezes você fica muito tempo tentando prever como ia dar o par e erra. E aí você vai achando que você preveu e faz o movimento errado. E basicamente, se você não quer pôr muita dedicação, como eu tô fazendo o canal e algumas outras coisas, eu não tava tanto, pelo menos agora, conseguindo pôr essa dedicação, é uma coisa meio difícil de treinar. Então, como que eu consegui ficar sub-10 sem conseguir treinar isso, ou sem ter treinado isso, né? Sendo que esse é o principal ponto
pelo menos que eu observei para ficar sub 10. Basicamente eu vi que eu tinha um vício que vinha do Pyraminx de fazer inspeção muito complexa e tentar fazer tantos finger tricks, tantos movimentos não tão intuitivos da cruz, mas para tentar fazer o mais rápido possível. Mas o que eu percebi é que se eu fizer uma cruz boa, só que mais simples, e resolver ela um pouco mais lento com o normal e com o foco total nas peças de F2L, eu consigo o benefício de não demorar para ver o F2L sem treinar isso de prever o F2L na inspeção. Então eu só vejo minha solução da cruz procurando uma simples e presto atenção onde estão as peças do F2L mais ou menos. Aí eu sei onde está mais ou menos os cantos, essas coisas. E aí eu faço uma solução de cruz simples e ao mesmo tempo um pouco mais lento que o normal, girando um pouco mais lento. E para não ficar lento, você faz um lento fluido, que meio que muita gente resolve o cubo todo assim, que é melhor para look ahead. Então eu vou lá, faço uma cruz com um lento fluido e até eu fazer isso eu já tenho pelo menos um par. E aí eu resolvo esse problema que é o principal. Então a transição da cruz para F2L ela é tão lenta para look ahead que fazer esses meio que sacrifícios da cruz e priorizar só prestar atenção no F2L me faz ficar mais rápido do que tentar fazer a cruz o melhor possível. Então, basicamente, isso não é mais rápido que você fazer a cruz o mais eficiente e já prever os pares para fazer o mais eficiente possível. Só que é muito mais fácil e você já ganha esse benefício suficiente para conseguir o sub 10, pelo menos na situação que eu tô. Basicamente, eu aproveito que agora que eu tô com a última camada otimizada nos fundamentos dela, pelo menos, e que eu consigo fazer quase tudo automático, a única parte que eu me concentro na resolução é no primeiro e no segundo par. Ele também tem um look ahead um pouco mais difícil. Então, quando eu vou fazer uma resolução, eu só tenho o objetivo de fazer o primeiro e o segundo par bom. E o resto faz bom, tanto por automático, tanto porque como você tá com a perspectiva de pegar o sub 10, meio que você instintivamente vai prestar mais atenção, sem gastar energia prestando atenção para conseguir o sub 10, né? Meio que você tá lá, beleza, já fiz o começo bom, agora eu vou terminar isso aqui para pegar o sub 10. É meio que uma motivação subjetiva. Não sei se deu para entender. Então, ao invés de gastar muita energia pensando na resolução toda, ou não gastar nenhuma energia fazendo tudo bom, mas automático, eu gasto toda a energia no primeiro e segundo par e adapto as outras coisas, principalmente a cruz, para fazer isso bem. Então, esse não é o ideal se você quer ser sub 8, sub 7, ser um dos melhores do Brasil, ou pelo menos um top 20, sei lá. Mas se você só quer ter o sub 10 para ter o prazer de ter sub 10 mesmo, que é basicamente para isso que eu fiz, funciona. E se você também estiver querendo ser desse nível sub 8 algum dia, isso pode ser um jeito de você já conseguir um progresso antes de conseguir prever os pares na inspeção. Então, não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. É meio que um truquezinho, mais uma mudança de mentalidade para aproveitar do que eu já sei e fazer um pouco melhor, pelo menos nessa situação. Mas se você quer ficar muito, muito rápido, treinar para ver os pares na inspeção é muito bom. Inclusive, se você agora tá pensando se você treina X-Cross ou não e prever pares na inspeção desde cedo, se você tá conseguindo e querendo fazer isso, eu recomendo que você treine logo para você não chegar igual eu aqui e quando você chegar para ser pro nível de sub 10 já conseguir mais rápido e não ter que treinar isso de novo. Eu sempre tive preguiça, meio que procrastinei aprender X-Cross. E é por isso que eu não tenho essa noção de prever os primeiros pares. Mas é isso, é assim que eu consegui ficar sub 10, é assim que eu consigo até fazer sub 9 se eu estiver bem concentrado e treinando bastante. Mas é isso, é assim que eu consegui ficar sub 10. Bom, agora, como eu falei no começo do vídeo, eu vou falar como que você que está começando a treinar ou está intermediário agora, ou até quem está perto do meu nível quer ficar sub 10, qual seria o caminho que eu recomendaria como alguém que ainda não sabe muito sobre ficar sub 10, tá? Isso aqui é uma recomendação de experiência, não é um tutorial que eu dominei muito, como são as outras coisas que eu ensinei no canal, mas é meio que uma dica pessoal aqui. Quais coisas que eu recomendaria fazer? Então, basicamente, você achar que você evoluir é aprender coisas cada vez mais avançadas, não é assim que funciona, tá? Você pode achar que é aprender submétodos, X-Cross, 1 milhão de algoritmos de F2L avançado, mas não é isso que faz ficar melhor. Basicamente, as modalidades do cubo mágico que se usam as técnicas mais avançadas estão nessas daqui e no Skewb também, que são os cubos mais simples e mais fáceis. Por quê? Porque dá para treinar técnicas mais avançadas. Quanto mais complexo, quanto mais peças e mais complexo é um cubo, é tão complexo que nem é possível você fazer coisas avançadas. Então, basicamente, quanto mais difícil, mais
demorado, mais complexo um cubo. Mais básico vão ser o tipo de técnicas que você faz. Então nesses cubos aqui que tem mais peças, a gente faz basicamente a mesma coisa várias vezes. E a gente vai usando as coisas que a gente já sabe, tipo desse cubo, e vai juntando as peças repetido mesmo. Porque nem daria pra você cobrir o tanto de coisa avançada que você conseguiria. Provavelmente nem seria prático fazer isso para velocidade. E aí, basicamente o 3x3 não é tão complexo quanto esse, só que ele não é tão simples quanto essas para você sair aprendendo um monte de coisa diferente. Então, basicamente, existe um ponto de complexidade de coisas novas que você tem que aprender, onde você não precisa passar desse ponto, e aonde você passar desse ponto vai fazer sua resolução ficar mais eficiente, mas não necessariamente mais rápida, e você não necessariamente vai conseguir usar isso na prática numa resolução cronometrada onde você está com mais pressa, entre aspas. Então, basicamente, o que eu vou falar agora aqui é os principais pontos de até onde você deve ir para você construir uma base para o Sub 10 e aí como que você faz a virada para o Sub 10 depois que você construiu essa base. É isso que eu vou tentar resumir agora. Não é um tutorial, tá? É só um resumo. Basicamente, primeira coisa, aprender o free direito todo. Vou começar com LL e PLL, que é mais simples porque é mais objetivo. Pode ser mais chato, mas é mais objetivo. Basicamente, aprender um algoritmo para cada caso, atualizado, né? Não algoritmos antigos ou facilitados. E finger tricks. Você pode ir um por um, o mais ideal possível, mas você provavelmente não vai conseguir fazer isso para o LL, que tem muitos casos. Então, tente ter pelo menos um algoritmo bom e um finger trick bom para cada caso. Isso pensando para o sub 10, tá? F2L, depois que você aprender pelo menos um algoritmo eficiente para cada caso, o que é mais importante não é ficar aprendendo algoritmos infinitos e complexos de F2L avançado, que eles nem necessariamente são mais rápidos. O que é bom para F2L, depois que você aprendeu o F2L completo, que tem no meu canal, que é um algoritmo para cada caso, é de você aprender técnicas para diminuir rotações básicas, que eu tenho vídeo disso. Depois, finger tricks para F2L, que eu ainda vou fazer vídeo, que é basicamente você quase nunca tirar os dedos no F2L para fazer um movimento. Então, mesmo se eu for encaixar um para atrás, eu não vou mexer a mão assim, vou fazer assim. Então, ainda vou fazer vídeo disso. Se você souber inglês, já tem conteúdo para você procurar disso. Então, rotações e finger tricks. E alguns casos principais de F2L avançado, que eu ainda vou fazer tutorial também, só para casos mais ruins ou para você souber mais opções diferentes de fazer pares em posições diferentes. Mas você também não precisa aprender muito, só os principais que são necessários. E para cruz, basicamente, é você primeiro aprender a forma melhor de fazer a cruz embaixo, né? Direto nos senos alinhados, que eu tenho um tutorial disso. E depois é basicamente esse vídeo de cruz em 8 movimentos que eu tenho. Só que tem como você ficar mais avançado, mas eles são basicamente as coisas desse vídeo mais bem descritas e um pouco mais específicas. Mas são os mesmos conceitos. Então, se você aprende esses conceitos, treina eles e vê muitas resoluções comentadas, você resolve isso basicamente de uma vez. Você não precisa meio que melhorar quase nada na cruz depois disso. Finger tricks dá uma ajudada, alguns finger tricks diferentes, mas não precisa necessariamente. Então, essa é a base que você precisa de coisas objetivas para construir para o sub 10, tá? Então, você tem que estar pelo menos isso que eu falei, pelo menos nesse mínimo que eu coloquei otimizado. A não ser que você tenha um look ahead muito bom. Geralmente não vai ter um look ahead natural muito bom. Obviamente vai demorar para praticar essas coisas. E fora essas coisas, basicamente look ahead, tá? Basicamente combinação de saber essas coisas e conseguir fazê-las rápido. E conseguir fazer look ahead e não ter que ficar toda vez prestando atenção no que você está fazendo. E com o tempo você vai ficando cada vez melhor com isso. É meio que infinito. Não tem um ponto onde você fala, fiquei bom nisso. Sempre dá para melhorar. Só essas coisas objetivas que eu falei aqui é que você pode falar, até aqui tá bom, não precisa aprender nada mais tão objetivo novo. Aprender submétodos tipo COLL, Edge Orientation, essas coisas, vai te ajudar em casos específicos, mas não vai mudar muito sua média. Eles são basicamente umas coisas legais para aprender, não precisa também. E até quem sabe, muitos deles fala que não é necessário aprender eles para melhorar. Eu tentei falar rápido aqui para não ficar 3.000 horas num vídeo que é para ser mais simples, que é só para citar, explicando coisas. E aí, basicamente, construindo essa base e praticando por 1 ou 2 anos, e aprendendo isso e praticando isso por 1 ou 2 anos, eu ainda vou passar o tutorial disso. Se você souber inglês, já tem tutorial de tudo isso. Com essa base, aí
você, depois que já dominou e faz isso automaticamente, e tá com uma média de 10 segundos, entre 10 e 15, tá? Então, quando você chegar, você consegue pelo menos chegar em menos de 15 segundos com isso. Quando você chegar em sub 15, você basicamente vai descobrindo uma coisinha aqui e ali, e só praticar também vai te fazendo melhorar. E aprendendo uma coisinha aqui, praticando, você consegue ir do 15 ao sub 11, né? Uma dessas coisinhas que te ajuda, por exemplo, é a UF, que é quando eu tô aqui, se eu pego esse caso de PLL, eu sei que depois que terminar ele, eu vou ter que fazer um U. Então, ao invés de eu terminar e fazer um U, eu já faço meio que tudo ao mesmo tempo. E aí isso economiza, sei lá, um tempo até que legal para uma coisa simples. E aí, quando você chegar no 10 segundos, aí que você tem que prestar atenção no que vai fazer você virar dessa base do sub 10 pro sub 10 mesmo. Que é justamente, na maioria dos casos, a não ser que você, em algum desses fundamentos você não esteja tão bom, na maioria dos casos vai ser isso, da transição para cruz, da cruz para F2L. Pelo menos eu acho, tá? Eu ainda não sei tanto disso. Eu diria que para a maioria dos casos é isso. E aí, meio que aqui não tem regra. Se você tiver tempo, o melhor é você treinar, fazer inspeção igual se treina para melhorar a cruz, treinar, prever os pares. Então, se você tiver bastante dedicação, é basicamente treinar, prever par de F2L como prioridade. Se você não tiver, você pode tentar fazer algo parecido como eu, de mudar algumas coisas para prestar atenção nisso. Basicamente, você vai ter que ser esperto em alguma coisa. Ah, lembrei que eu ia falar a dica para quem quer conseguir corrigir os algoritmos do Frigid. Quem aprendeu algoritmos antigos ou aprendeu novos ruins, como que você consegue corrigir? Basicamente, quando você está nesse nível, você acha que vai conseguir e cada algoritmo do Friedrich escolher um algoritmo, todos os algoritmos você escolher um muito bom e um finger trick muito bom para ele. Isso para PLL até vai, mas para OLL você não vai conseguir fazer isso muito facilmente. Você provavelmente vai desistir e aí você não vai corrigir o Friedrich, que é muito mais importante do que você ter um algoritmo super bem pensado para cada caso. Então minha dica é para quem quer corrigir os algoritmos do Friedrich, principalmente para OLL, mas eu recomendaria para OLL e PLL, é você fazer uma speedrun de corrigir os algoritmos do Friedrich. Então, esquece qualquer perfeccionismo. Só pega uma lista de algoritmos de alguém, pode ser a do Félix, da CubeSkills, pode ser o meu vídeo de algoritmos e finger tricks. Então, pega uma lista de algoritmos e finger tricks também, ou faz alguns finger tricks avançados, mas não tão complicados, e faz uma speedrun de corrigir eles o mais rápido possível. Não se importe com fazer o melhor algoritmo possível. Só pegue um algoritmo atual e um finger trick atual para cada caso e pronto. É isso que me fez conseguir corrigir o Friedrich depois de ficar uns 2 anos, 2, 3 anos tentando corrigir do jeito mais perfeccionista. Você não vai conseguir ser perfeccionista para OLL. Eu recomendaria você não ser nem para PLL. Então faz uma speedrun de corrigir os algoritmos. Só um algoritmo atual, só um finger trick atual, sem considerar nenhuma outra opção. Só vai e faz o mais rápido possível, porque ter o Friedrich corrigido é mais importante do que você fazer um trabalho muito bem pensado para cada caso. Isso é quando você tem muito tempo, muita dedicação e já tem o Friedrich corrigido. Essa é a minha dica. Por muita experiência, tá? Você não vai conseguir IOLL caso por caso corrigindo. Confia em mim. Eu sofri com isso por uns 2, 3 anos. E só consegui mudar quando eu fui ensinar o Friedrich e aprendi um algoritmo para cada caso de qualquer jeito. Só que de uma lista atual. Bom, gente, basicamente é isso. Eu espero que eu não tenha exagerado, mas eu meio que exagerei de explicação para um vídeo que era para ser só de citar, né, e mostrar como que eu consegui, mas eu queria também tentar dar uma ajudada. Espero que eu não tenha exagerado, espero que tenha ficado bom o vídeo. Deu muito trabalho e ainda vai dar muito trabalho para editar esse vídeo para eu que estou gravando agora. Então deixa um gostei para ajudar, se inscreve, comprei na modo cubista. E eu tô com celular e um fundo preto novo, porque
os dois eu tive que trocar. Então comenta aí se ficou melhor, pior, se tá bom. Nem sei se dá pra perceber, mas segue no Instagram que eu vou começar a fazer um trabalho lá mais constante pra você receber informações. Mas espero que tenham gostado do vídeo, que vocês também se dediquem. Eu vou tentar passar aqui o conteúdo que é preciso para chegar no sub-10 e em outras modalidades também do Cubo Mágico para melhorar. Então acompanhe o canal que eu vou produzir, principalmente para F2L agora, que é o que eu menos fiz, para as coisas que precisa para ficar sub-10 e Look Ahead também, né? Então, se você não quer perder isso, se inscreve no canal. Questões da loja, vai estar chegando outros cubos futuramente para fazer unboxing e para vender também. Comenta alguma coisa aí, se você tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa com você. Se você comentar perto da data de postagem do vídeo, tem muita chance de eu responder. Mas então, por hoje é isso. Bons treinos para vocês. E esse é o Modo Cubista.